This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui, eu, Bia, E eu, Mari. para conversarmos sobre um assunto que eu acho que todas nós, de algum modo, já tivemos contato, direta ou indiretamente, que é a lealdade familiar. E esse assunto acho que gera muitas repercussões, né, Bia? A gente, quando para pra pensar sobre família, eu acho que tem uma série de aspectos que a gente leva em consideração, papéis, cada família é muito única e singular, então é um assunto interessante pra gente Ao abordar. mesmo tempo que tem muitas repetições, né? É muito interessante isso. E o que a gente vai fazer aqui, né? Pra quem não sabe, o Histórias de Voz são histórias de ou mulheres que mandam, ouvintes que mandam aqui sua história. Então, se você tiver alguma história que você ouviu aqui um outro podcast que a gente está fazendo e se sentiu tocada, manda também a tua história ou por DM no @pod.mulherdevoz ou no nosso e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. Dito isto, eu acho que a gente pode dizer que ouvimos uma história, acho que muito tocante de uma ouvinte, e por isso a gente se inspirou nessa história, no relato que ela mandou, e pensou sobre esse termo que é a lealdade familiar. Antes da Mari contar que história é essa, eu acho que é muito válido a gente explicar que lealdade familiar que a gente está falando aqui não tem a ver com constelação familiar, tá? Porque eu sei que a constelação familiar pegou alguns termos da abordagem da psicologia, que é o que a gente utiliza, eu e a Mari agora, né, Mari? Sim, da sistêmica. Eles pegaram desse nosso termo, só que constelação familiar não é ciência. O próprio Conselho Federal de Psicologia já disse que não tem relação, então cuidado ao misturarem uma coisa com a outra. Sim, é importante que a gente tenha esse cuidado e ver também o que é que a gente está consumindo, né? Pra saber se realmente tem validade ou não. Mas enfim, vamos então à história da ouvinte. Ela trouxe essa história e a gente agradece também por compartilhar. É uma história sensível e delicada, né? Então, todo esse cuidado é importante também. Mas ela trouxe a história dela com o pai. Ela tem 25 anos hoje. E é uma mulher adulta dentro de casa, mas que sofre bastante com comentários do pai sobre como ela se veste, como ela age, como é o certo ou errado. E eu acho que uma coisa importante também pra gente trazer sobre isso é que a forma como ele traz, e que eu acho que tem uma certa identificação com algumas famílias também, é esse lugar do você me deve isso. É uma lealdade você agir dessa forma porque isso tem a ver comigo. Então, existe esse mecanismo muitas vezes, né? Um certo controle ali, uma certa chantagem até, de atribuir um certo e errado que é nosso pro outro, como se aquilo fosse um exemplo de uma lealdade, uma fidelidade, né? Exato. E eu acho que isso acontece muito, principalmente, a gente vê muito isso acontecendo entre pais com filhas. A gente não vê esse lugar de posse, acho que a gente pode usar essa palavra, posse. Sim. Né, num lugar realmente como um objeto de servir aquilo que eu espero, que eu quero, vindo principalmente desses homens com mulheres. Isso acontece nas relações que a gente sempre fala aqui, né, que são as amorosas, mas também dentro de relações familiares, de pai, filha, de irmão e irmã, principalmente quando, além dessa hierarquia de gênero, existe uma outra hierarquia que é de idade ou posição familiar, né? E é muito triste, porque muitas vezes o que acontece é que nesses espaços, nas dinâmicas familiares, ainda, e eu digo que ainda pelo contexto social, não porque as mulheres estão trabalhando menos ou qualquer coisa nesse sentido, mas contexto social, os homens ainda são muitas vezes os provedores da casa. Sim. Que são os que mais dão a renda familiar ali, né? Mesmo que as mulheres trabalhem em si muito mais do que homens. E aí, nesse lugar do dinheiro, o que acontece é que eles normalmente se empoderam e, consequentemente, acho que por conta desse poder, eles têm o poder de mandar e desmandar nas outras pessoas dessa dinâmica familiar. Sim. E traz isso muito, eu fico pensando, para um aspecto do respeito, da obediência. Então, muitas vezes isso é levado, mas você não vai vestir da maneira que eu mandei, então você tá me desrespeitando. Como assim você tá desrespeitando seu pai, não sei o quê? E, assim, é importante a gente levar em consideração que ela é uma mulher adulta, né? Então, os papéis de um pai
na infância de um pai, na vida adulta, acaba sofrendo algumas alterações normais, né? Alguns alinhamentos que devem existir para que a pessoa possa exercer a sua autonomia. Exato. Então, é bastante desafiador, assim, porque tem muitas vezes esse lugar, eu acho que é uma questão cultural também nossa, né? De entender esse controle, muitas vezes, como respeito. Só que também isso gera sofrimento, né, pra pessoa. E posso ir além? Não só como respeito, mas como amor. Sim. Né? Então, assim, você não me ama mais? Se eu deixo de dar aquilo que o outro espera, eu não amo mais ele, então eu tenho que continuar. E aí a gente tá falando, a gente usou esse termo, né, lealdade familiar, eu acho que muitas vezes, por quê, gente? Porque o que acaba acontecendo é que a gente, como mulher, entende, principalmente mulheres, né, entendemos que precisamos ser leais a algo que é maior que nós, que nos ensinou que é maior que nós. Só que acontece também com homens, né, e eles esperam, só que muitas vezes a expectativa deles e a gente tem que fazer o que é a expectativa do outro. E aí gera esse lugar. E normalmente, assim, existem lealdades que a gente pode falar aqui, que são saudáveis, são sustentáveis a longo prazo, já outras não. E eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? Poxa, eu sou leal com a outra pessoa num relacionamento de amizade, num relacionamento amoroso, num relacionamento familiar, que eu não vou sair por aí, sei lá, Mari, que lindo o seu colar, logo depois eu tiro de você e guardo pra mim e vou embora e roubo. De algum modo eu não tô sendo mais leal. Você me conta um grande segredo teu, eu vou sair contando pra todo mundo. Exato. Aí eu acho que vale uma lealdade de acordo com os teus valores e o que significa ser leal. Agora, outra lealdade Mari, que roupa horrível é essa que você está usando aqui comigo. Você não pode fazer isso, usar essa roupa. Isso é lealdade? Pois é. E aí que eu acho que tem essa linha, né? Que é importante que a gente diferencie. Porque, de fato, a lealdade envolve ali valores, regras que fazem as pessoas pertencerem a um determinado grupo. E que é importante. E que é importante que exista, né? E pode sim ser saudável, não que seja, acho que esse ponto é importante. Lealdades são importantes e podem sim ser saudáveis. Mas tem essa diferenciação de entender até que ponto é a lealdade, até que ponto está ferindo o meu bem-estar, minha dignidade enquanto ser humano, né? Sim. Porque muitas vezes esses papéis familiares acabam sofrendo algumas alterações, ficando confuso muitas vezes, e a pessoa toma para si uma ideia de um controle que na verdade não deveria existir. Então, não necessariamente você ser leal a alguém significa você fazer tudo que ela quer. Até porque eu acho que tá aí um ponto, né? Quando a lealdade ao outro faz com que eu me torne desleal aos meus valores, será que essa lealdade realmente... será que isso realmente é esse termo, lealdade? Sim. Eu acho que é aí que a gente começa a refletir. Quando se passa do que é meu, do que eu espero, do que é respeitável para mim, respeitoso comigo, eu acho que vale o questionamento se é lealdade ou não. Sim, faz muito sentido, assim. E eu acho que muitas vezes, nesse mesmo lugar de pertencimento, porque querendo ou não, a lealdade traz disso também, Sim. a gente acaba, às vezes, aceitando, né? Estar em alguns espaços, aceitando ir contra os nossos valores por conta desse pertencimento. E aí que vem até onde vale, né, esse pertencimento de fato. Se eu tô me desrespeitando, se eu tô indo contra os meus valores, se eu tô aceitando que me desrespeitem ou que, né, atravessem, assim, quem eu sou. Porque, de fato, assim, a gente tem essa tendência a querer pertencer a grupos. E tá tudo bem, mas... É humano, de sobrevivência, né? Eu acho que faz parte de quem somos, Sim, não tem como. Exato. Mas aí é que vem, né? Até que ponto, né? Vale esse pertencimento? Até que ponto eu não posso me reconhecer em outros grupos de uma forma que esteja alinhado comigo, né? Com os meus valores e tudo mais. Porque eu acho que tem essa ideia de ou eu pertenço e sou aquilo ali e só espero aquilo, ou não. Eu vou me distanciar de tudo e eu vou ter que viver da minha única forma. E não, tem como você pertencer, tem como você promover essa lealdade sem também deixar de pertencer aos teus valores, ser leal a si e de acordo com as tuas crenças, com o que você acredita, né? Eu vi que você colocou no nosso roteiro ali sobre fronteiras. Eu sei que é um termo muito da nossa abordagem. Agora eu tô achando muito chique, gente, porque a Mari entrou, finalmente,
fiquei um pouco chateada, porque ela não foi leal a mim. Vou ser sincera aqui. E ela, quando ela me contou, ela até contou com os dedos, assim. Mariana, ela estava com muita dificuldade. Eu até falei Mariana, não falei Mariana. Até o tom. Mariana até falou que estava com muita dificuldade de encontrar uma abordagem. E aí a gente estava, né, enfim, falando, seria a psicanálise, vai ser a parte mais do TCC. Sim. E ela estava muito na dúvida disso. Eu, desde sempre falei, desde que a Mari entrou, vai fazer 2 anos que a Mari está trabalhando com a gente. Falei que eu era da sistêmica e tudo mais. Já, parênteses aqui, mas... Final do ano, vou fazer 2 anos. E aí a Mari, quando a Mari entrou, assim, ela estava ainda tentando se descobrir. E aí ela chegou agora, né, no final do último mês, falando que estava muito certo da abordagem dela. Porque ela aprendeu no estágio dela da faculdade, não esse estágio aqui, que a abordagem dela é a sistêmica. Ou seja, a Mari, pelo menos, foi leal a ela mesma, né? Mas agora ela está indo na mesma abordagem que eu, a Elisa, e nós 3 estamos aqui nesse... Acho que vai ser interessante, então, né? Até aqui no podcast a gente vai estar falando mais sobre isso, nossa perspectiva. E eu gosto porque a gente nunca traz isso, assim, tão... Eu acho que das palavras difíceis. Eu gosto também da sistêmica por causa disso, porque dá pra ver no palpável, né? Sim, de uma forma mais concreta, né? Mas acho que prática também, né? Sim. E porque eu acho que é importante a gente, querendo ou não popularizar no sentido de ficar banal, mas popularizar de gerar acesso ao conhecimento às pessoas. Eu odeio aquele papo de vamos dificultar as falas e tudo mais, vamos dificultar os termos para que ninguém entenda. Eu acho muito chato. Por isso, a Mari colocou no nosso roteiro o termo de fronteiras. Já que a Mari está entrando agora nessa abordagem... Ai, Bia! Queria que você, assim, ver o que você consegue, né, explicar para as pessoas o que significam essas fronteiras. E eu acho legal que quando você trouxe isso, não sei se você fez de propósito, mas pareceu quase como uma possibilidade do que fazer quando essa lealdade já está começando a se tornar disfuncional, está começando a ser não mais saudável para se pertencer. E aí acho que esse termo pode ajudar as pessoas aqui que estão ouvindo, as mulheres que estão ouvindo, a estabelecer esses limites que a gente fala, né, muitas vezes, mas que são essas fronteiras que são importantes. Bom, quando a gente fala em grupos, seja familiares, casais, amigos, enfim, grupos, né? A gente tem esses delineamentos, né? Que são essas maneiras, essas regras que existem, esses papéis que existem nos grupos. A partir de algumas regras, valores. E, bom, a gente, dentro dessa ideia de fronteiras, existem as fronteiras que são as fronteiras nítidas, que são essas bem estabelecidas, que existe esse esclarecimento de papéis, e, né, esses valores e regras estão bem estabelecidos também. E... qual que é a outra? As difusas. Difusas, isso. E as difusas, que são justamente essas que geram certa confusão nos papéis, que as regras ficam meio assim, você não está tão de acordo, mas você acorda ao mesmo tempo. Então, em muitos grupos, é importante essa avaliação também de, tipo, qual está sendo o meu papel? Eu estou de acordo com essas regras, no sentido não só de coexistir naquele espaço, mas de estar... concordante com aquilo, de estar de acordo com aquilo, porque muitas vezes o que acontece nessas fronteiras mais difusas, né, é que os papéis se misturam muito e aí acaba que às vezes se torna algo disfuncional, que às vezes as pessoas começam a tomar papéis, tomar lugares, espaços que não condizem tanto internamente quanto com aquele grupo, e isso gera algumas repercussões, né? Então, por exemplo, de, sei lá, você tá com um parceiro romântico que toma um papel de pai, por exemplo, né? E aí isso já tem repercussões psíquicas disso, né? O que significa e como, bom, trazendo agora outra abordagem, via Freud explica. Mariana, ela gosta de misturar. Ela vai misturar. Eu já falei pra ela que é dela, não tem como. Mas que a gente sempre aprende com as outras abordagens. Mas sabe uma coisa que você tá falando que eu acho que é uma boa metáfora, que eu gosto de pensar nisso? Que é como se fosse um contrato. Desde que a gente nasceu, existe um contrato de que minha mãe biológica, meu pai biológico, ele é meu pai porque eu nasci dos genes deles. Ok, esse é um papel de pai e mãe. Eu assinei, eles assinaram e tá ali o contrato. Só que às vezes a gente assina um contrato e não vê aquelas cláusulas escondidas assim no meio. Então, que é basicamente
Por causa disso ele pode escolher a roupa que eu vou usar. Por causa disso ele vai falar com quem eu vou sair. Que horas eu tenho que voltar. E isso pode vir escondido, como pode vir ali estabelecido, que aí são essas fronteiras mais nítidas. Conscientes, talvez. Que são essas fronteiras nítidas que tá ali. Ok, tá nítido, eu consegui ler no nosso contrato que a gente tá fazendo isso. Então, eu vou assinar. Eu assino. Agora, tem outras vezes que as pessoas assinam por nós. Tem outras vezes que nem tá ali, eu nem tinha visto. Aquele contrato se atualizou e eu nem sabia sobre isso. Então, eu acho que é aí que entra essas problemáticas. Vale dizer que, dentro de um mesmo sistema, né? Então, a gente está falando aqui da abordagem, mas relação pai e filha, podem ter contratos, essas fronteiras que estão bem estabelecidas, são as nítidas e que está tudo certo. Eu assinei, que é isso sim, dos genes, meu pai faz isso, eu espero isso do meu pai espera isso de mim, está tudo concordado. Mas pode ter também que dentro desse mesmo sistema existam outras fronteiras que já estão difusas, que são essas bagunçadas. Que é, meu pai, ele pode ou não pode mandar no que eu vou usar? Não sei. Ele pode opinar? Pode. Mas ele pode definir exatamente? Não sei se ele pode já definir. Então, eu acho que é aí que entra as problemáticas. E, às vezes, para algum dos lados, às vezes para esse pai, tá muito certo. Eu posso. É meu direito. É meu, né? É minha. Exatamente. De novo, aquilo da posse, né? E para outro lado, assim, mas eu nunca prometi isso. Nunca disse que isso ia acontecer. Mas a partir do momento que você nasceu de mim, bem entre aspas, você tá com essa promessa. E é muito difícil a gente conseguir estabelecer essas fronteiras e até romper com esse sistema. Falar, não é para mim. Se não vão ser essas fronteiras do jeito que a gente estabelece aqui, do jeito que a gente eu vou ter que criar uma fronteira ainda mais rígida para falar, não é meu. Eu tive que me afastar, tive que tirar isso aqui para longe de mim. E é muito complexo, às vezes, a gente tem que romper algum desses vínculos, porque tem outras coisas que nessa relação existem que pode fazer muito sentido que a gente vai querer estar ali. Principalmente familiares, a gente vê isso, né? Tem um lado ainda ali. Pois que não quer ter um pai e uma mãe que sejam muito cuidadosos, que sejam amorosos. Todo mundo quer ter isso. Né? A maioria das pessoas quer ter. Mas existe um outro lado ali que é muito sombrio. Um outro lado ali que me tira de quem eu sou. Me distancia de tudo com quem eu quero ser. E assim, esse grupo tá dentro de outro grupo, que tá dentro de outro grupo. Literalmente essa São rede, vários, né? Esse sistema. Então, muitas vezes a gente também tá muito permeado por essas ideias, valores de um grupo maior social que fala, não, é direito do seu pai, sim, falar o que é certo você vestir ou não, é direito, sim, dizer que você pode, de que forma você pode agir, nesse sentido, assim, de rotulações, né? Então, é complexo, é difícil mesmo. E eu fico pensando, assim, como foi também para essa ouvinte trazer essa história pra gente, porque é muito sensível, né? E a mesma maneira também é algo que permeia muito a nossa vida, né? A gente está em diferentes grupos que muitas vezes existem essas dinâmicas e a gente acaba tendo que enfrentar com essa complexidade, essa confusão, que é isso que você trouxe, Bia. Tem coisas que fazem sentido aqui, mas tem coisas que às vezes me violentam, por exemplo. E acho que o difícil é tomar essa consciência de que existem outras formas de estabelecer essas regras, de estabelecer esses acordos relacionais. Porque se a gente cresceu numa sociedade em que isso foi ensinado, esse pai manda em mim, é isso que eu entendo. É isso que é a relação com pai e filho. E aí a gente vai para todas as outras relações. Se essa foi a única dinâmica que eu conheci, eu acho que isso é normal. Exato. E como é que culpabiliza também, né? Nesse sentido, assim, porque a gente aprende de uma maneira e, às vezes, no nosso contexto ali, essa é a maneira que é propagada de forma geracional, né? E aí a gente vê aquelas coisas do tipo, mas eu apanhei e tô bem. Exatamente. Né? Não tá, normalmente, né? Exato. Eu acho que uma coisa que acontece muito é essa geração que se torna, a pessoa geracional que se torna, que rompe. Sim. A que rompe toda uma regra familiar. Sim. Toda uma herança, uma lealdade familiar. Exato. E fala, eu não vou ser leal a isso. Não vou ser. E cria uma outra forma. Desenvolve outra forma. É muito poderoso, mas corajoso, mas é muito doloroso também. Sim.
Porque envolve muitos riscos, né? A gente se apega muito às familiaridades, Sim. nesse sentido conhecido mesmo. Sim. E esse histórico familiar muitas vezes não vai ser bem visto, né? Não. E imagina o quão difícil é, o quão desafiador é você tá ali se colocando aos riscos de, não sei, da sua família querer se separar, querer não concordar e achar que o certo é, enfim, se afastar, porque querendo ou não, né? Tem outros laços envolvidos. Então, é um ato de muita coragem. E isso da família, né, querendo ou não, da lealdade familiar, é tão forte na nossa sociedade que é isso, eu posso ser abandonado por todos, menos pra minha família. Mas será? Então a gente às vezes mantém essa dinâmica, mantém algo que é totalmente disfuncional, que não faz sentido pra gente, porque tem esse dito, tem essa regra. Ninguém fala isso, né? Assim, diretamente. Mas todo mundo meio que sabe, assim. Ah, tá, eu só posso contar com a minha família. Pra onde eu vou? Pra casa da minha família. Mas a gente pode criar outras relações e desenvolver uma outra família também, né? Desenvolver outros laços muito mais leais conosco do que a família. Sim, e eu acho muito importante isso que você trouxe, Bia, porque de fato, né, muitas vezes as pessoas atrelam muito a possibilidade de família como só de sangue, né? Mas não necessariamente parentes serão família e não necessariamente a gente precisa estar se forçando a estar naquele lugar sendo que a gente se sente desconfortável, sendo que a gente pode criar, sim, com outras pessoas, com outros grupos, novas tradições, novas formas de vivenciar, negociações, relações mais saudáveis. Então, é importante isso, a gente poder se experimentar mesmo e ver o que está se passando internamente quando a gente está em um grupo específico, porque a gente sente, né? A gente vê, a gente tá ali pensando, caraca, será que é assim mesmo que funciona? E com o que a gente foi conversando aqui, eu queria saber de vocês. Como que é pra vocês essa lealdade? O que significa ser leal à família? E o que é lealdade a vocês? Acho que quando que isso se esbarra, quando que isso se mistura e quando isso definitivamente se distancia. Pensem aí, comentem com a gente, mandem pra gente histórias também, né, Mari? Sim. A partir de agora, eu vou parar de chorar pelas 100 estrelinhas ali, avaliações do Spotify. Porque a gente conseguiu. Então agora que a É gente 150. atingiu a meta, A gente vai dobrar a meta. meta. A gente vai, não vai dobrar, a gente vai colocar 150, gente. Vai. Sim. Vamos aumentando. Por favor. E a gente espera vocês nos próximos episódios. De novo, sigam a gente no @pod.mulherdevoz no Instagram e no TikTok. Compartilhar a história de vocês, falem o que vocês estão achando desses últimos temas que a gente vem trazendo também. Os feedbacks estão sendo bem mais positivos, sabia? As pessoas estão curtindo. Legal. Ai, faltou um negócio. Tínhamos uma série pra falarmos aqui que você queria falar. Duas, verdade, né? Livro gente. também você tinha separado. Sim, separei. E, bom, provavelmente muitos de vocês vão conhecer já essas séries, mas quem não conhece, conheça, porque vale a pena. E quem já conhece, assista novamente, porque aí talvez vocês vão enxergar de uma maneira diferente também, né? Depois desse episódio. Que é Mother Family e This Is Us. E eu acabei de pensar numa outra, que vai ser, inclusive, que a gente vai, eu e a Elisa, a gente vai fazer o negócio da nossa pós juntos, tipo, aquele trabalho final. Sim. E a gente vai fazer sobre Red, Crescer uma Fera. Que eu acho que dá pra ver bastante a Amélie e a mãe dela, esse lugar de mandade, de quem vai fazer as fronteiras ali. Sim. Também, o que é leal, o que não é leal ali, aquela família, até com a avó também. Essa dinâmica totalmente geracional acontecendo entre elas, então também fica essa dica para o pessoal. Agora que você falou, Bia, eu lembrei daquela Encanto? Encanto. Que tem a... esqueci o nome dela. Mirabel. Mirabel. Nossa, a galera vai chorar. Isabelle. Tem a Isabel. Tem Isabela. É Bruno? Não sei. O Bruno. tio que é afastado. Enfim, gente. Você acredita que até agora eu não assisti? Vai, Bia. Juro. Até agora eu assisti. Vai, Bia. Gente, comentem aqui, Bia. Assiste lá. Já saiu o post sobre isso no nosso perfil. Sim. Que vocês fizeram e eu só falei assim, ok, se vocês estão dizendo. É isso. É isso aqui. Então, assim, se vocês tiverem outras indicações, mandem pra gente também. E tem um livro que você colocou, qual é? Deixa eu pegar um nome aqui, porque na verdade, gente, esse livro é um livro mais teórico, assim, mas também vale muito a pena. Porque ele traz esse conceito de uma forma bem legal, as mudanças no ciclo de vida familiar. Perfeito. E é bem interessante, assim, pra quem quiser se aprofundar mais, tá aí uma dica. Se você quiser mudar de abordagem, ou escolher a abordagem sistêmica, que nem a Mari, leiam. É isso. É isso, gente. Um beijão. Beijo, tchau. This my shit. All girls that be like this.
stars.